Tem muitas polêmicas que estão surgindo mediante aos vídeos que eu tenho gravado. Mas o que mais me chama a minha atenção, que no lugar onde eu tenho ido, e os vídeos que eu tenho mandado pelo Orkut ou pelo YouTube, ninguém tem resposta para dar, nem ninguém diz que o que eu falo não é de Deus. Então, pelo silêncio de vocês e pelo silêncio de onde eu tenho andado, confirma que é de Deus. Por que é de Deus? Porque no passado ninguém tinha palavra para dizer aos verdadeiros profetas que eram usados por Deus. Eles morreram. Assim também são nos dias de hoje. Eu não estou pregando um novo evangelho. Eu não sou o que dizem por aí, que eu estou trazendo um novo evangelho. Eu estou trazendo o mesmo evangelho. Agora eu estou cobrando a prática, porque só falam e não fazem. Quer ver? A Bíblia fala em Timóteo 4. E essa palavra são um pouco lida. Agora veja bem o que diz em Timóteo 4. Grave bem ou medite. Mas o Espírito expressamente disse que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Esses homens que dão ouvido a espíritos enganadores, onde é que esses homens estão? No banco? No banco não é, porque quem está no banco não tem a oportunidade de pegar o microfone. É aquele que estão em cima dos púlpitos. Eles não estão nos púlpitos dizendo que o diabo é forte, que o diabo vai vencer, que o diabo é um derrotado. Ele está disfarçadamente falando no nome de Deus, falando no nome de Jesus Cristo, falando que Jesus salva. Eu fui motorista de um político. E esse político era maçom. E eu participei de várias reuniões maçônicas. E no meio dessa maçonaria, o político dizia a mim: Wilson, você vai ser um dos nossos. Temos muitos pastores maçons no nosso meio. E você vai conhecer e você vai ser um dos nossos. Eu ficava no carro, esperando ele sair da reunião maçônica. Quando ele saiu, Deus cegou o entendimento do diabo. Aqueles 20 ali é da Deus e Amor, maçom. Aqueles 30 ali é da Assembleia de Deus, maçom. Aquele é do Evangelho Quadrangular, maçom. Aquele é da igreja do Evangelho Quadrangular, maçom. E eu fiquei assustado quando saíam aqueles homens de terno e gravata da maçonaria. Vim para Salvador, para outras reuniões maçônicas. Quando eu cheguei lá, outros, aquele ali 20, é da Assembleia de Deus, aquele é da Universal. Vários pastores eu vi saindo de reunião maçônica. E depois aquele político saía, eu ficava na porta da igreja, em Feira de Santana, em Salvador, e aqueles pastores de terno e gravata que saía da maçonaria, ia falar para o púlpito, pregar o Evangelho de Deus, e eu ficava interrogando a Deus: Deus, esses pastores saíram da reunião maçônica, eu vi sair de lá, eu não estou mentindo. Como eles estão pregando na frente da igreja, nos púlpitos, e tu não punha, tu não fulmina, Senhor. Assim tem muitos pastores maçom, que estão nas televisões, maçom, que estão nos púlpitos, maçom, que você não sabe o que ele faz por trás. Eu vi várias reuniões maçônicas com centenas de pastores maçom. O político que eu dirigia era juiz da maçonaria. E ele me deu o nome de um por um que participava de reuniões maçônicas, depois ir para a igreja e pegava o puro evangelho. E eu vi vários maçons pregando nos púlpitos de terno e gravata. E eu olhava, e eu não aceitava aquilo, mas eu vendo tudo aquilo, Deus deixou eu ver, para que eu não me engane com aquele que está em cima dos púlpitos. Você pode fazer essa pergunta aí: será que o meu pastor é assim, maçom? Muitos pastores, eu participei de várias reuniões, bebendo no meio deles das churrascarias, e depois ia para o púlpito pegar o evangelho. Olha o que diz aqui,
Olha o que diz essa palavra em Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esses homens perderam a sua fé em Deus e estão levando milhares para ir para as profundezas do inferno junto com ele. Agora eu quero que você leia essa mensagem que está em Hebreus 12:11. E na verdade toda correção, ao pesar, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Então a palavra de Deus, que ela foi dita aqui, eu não estou indo de contra aos pastores. Eu vi vários pastores em reunião maçônica, mais de 150 até aqui em Salvador, em Feira de Santana, em vários estados eu tive. Estive lá, perto de Brasília, vários pastores maçônicos também. Todo o Brasil estão empisteados de pastor maçom, que estão em reuniões maçônicas. Eu estive lá e vi vários pastores maçom. Mas vocês estão cegamente, como a Bíblia diz aqui, que muitos seguem a doutrina de homem e acham que é a doutrina de Deus. Aí você vê uma palavra dessa, você fica revoltado. Será que eu estou mentindo e dizer que eu não vi vários pastores na reunião maçônica? Será que se eu estiver mentindo sobre isso, Deus não vai me fulminar essa noite e eu morrer? E mentir? Sabe por que isso não vai acontecer? Porque é verdade. Tem centenas de milhares de pastores maçons. E isso tem prejudicado a igreja de Deus. Homens que fazem, implicam nas igrejas, doutrina de demônios. Como pode um homem que sai de uma reunião maçonaria, que chama o nome de Jesus Cristo de bode, chegar lá para pregar o evangelho, doutrina de demônios, e vocês glorificando ao Senhor, e quem está em cima dos seus púlpitos é o diabo, para enganar muitos. Eu não estou mentindo. Centenas de pastores maçons, eu vi com os meus olhos. E eu te peço que você faça uma reflexão. Faça uma reflexão para você saber realmente que quem está em cima dos púlpitos é verdadeiramente um homem de Deus. Você sabe quem é ele por trás? Você sabe quem é ele por trás? Você sabe se verdadeiramente ele não é um desses maçons? Eu vi vários. Assembleia de Deus, Deus é amor, Evangelho Quadrangular, e muitas outras igrejas eu vi, que não me falha a memória. Eu peço a você que você preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Será que o seu pastor não é um maçom? Em nome de Jesus. Se tu não crê, ore a Deus e peça a ele uma revelação se o que eu falo é de Deus ou não é. Em nome de Jesus, amém.